Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari, aqui no estado de Minas Gerais. Nós estamos dando continuidade à gravação dos nossos estudos, dos nossos vídeos sobre a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Esse é o objeto do nosso estudo em todas as nossas manhãs de escola bíblica dominical, a partir das 9 horas até as 10 horas e 30 minutos, para aqueles que podem frequentar presencialmente o templo. Para aqueles que não podem, nós também disponibilizamos aqui, a fim de compartilhar também com as pessoas de outros lugares, o estudo da nossa declaração de fé neste terceiro trimestre do ano de 2020. Nesta ocasião, nós já estamos agora no nosso capítulo de número 9, cujo título ou tema do nosso capítulo é Sobre o pecado e suas consequências. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina algo acerca do pecado. Inclusive, a Bíblia Sagrada traz a ideia da existência do pecado. Nós vemos então na Bíblia o que é pecado e quais são as suas consequências, desde a sua origem no mundo angelical e também, que afeta mais diretamente os seres humanos, a sua entrada na face da terra entre os humanos. Nosso capítulo de número 9, então, nós vamos estudar sobre o pecado e suas consequências. Se você pode, adquira um exemplar da declaração de fé das Assembleias de Deus e, o mais importante, tenha sempre uma Bíblia Sagrada e leia ela continuamente para que você possa conhecer mais de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e manter um relacionamento com Ele por meio do seu Espírito Santo. Vamos então ao nosso capítulo de número 9. Como sempre, a nossa fórmula inicial aqui na declaração de fé começa da seguinte forma: cremos, professamos e ensinamos. Essas três palavras iniciais sempre no início dos capítulos. Nós cremos, professamos e nós também ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E conforme 1 João capítulo 3, versículo 4, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o aspecto mais importante do pecado vem a ser este. Agora, a quebra do relacionamento do ser humano e Deus. Este sim é o ponto mais importante no que diz respeito ao pecado. Não é somente a transgressão de uma lei, não é somente a transgressão da vontade de Deus, mas é, em última instância, sim, a quebra do relacionamento entre o homem, aquele que foi criado, e o seu Criador, que é também o nosso Deus. O nosso item desta semana, ele está dividido em 9 subitens. Então nós temos o capítulo de número 9, dentro dele nós encontramos mais 9 pontos, que são pontos essenciais, segundo a organização da nossa declaração de fé, acerca do pecado. Em primeiro lugar, já falamos aqui de um conceito básico sobre o que é pecado. Nós vemos no ponto de número 1 agora o nome ou os nomes pelos quais é identificada a transgressão da vontade de Deus ou pecado na Bíblia Sagrada. Vemos da seguinte forma, ou as seguintes expressões para identificar o que é pecado. Em primeiro lugar, a palavra procede, uma das raízes da palavra pecado, procede de uma palavra cuja ideia básica é errar o alvo, a palavra chatá. Nós podemos encontrá-la em Gênesis 4 e também no versículo de número 7. Já no grego, e nós temos uma doutrina que trata do pecado, nós vemos a palavra hamartia, ou amartia. A martiologia é a doutrina, o estudo sobre a doutrina do pecado. Quando nós estudamos, por exemplo, teologia sistemática, você que talvez tenha feito algum curso aí de teologia, nós sempre vamos encontrar lá uma disciplina que fala sobre a origem e também as consequências do pecado e tudo aquilo que envolve o pecado, é a doutrina do pecado. Ou pode vir com esse nome também, a martiologia. Na Bíblia, então, nós encontramos no Novo Testamento essa palavra grega que nos informa também que é pecado. Em termos mais simples ou mais populares, pecar significa, então, errar o alvo. É aquele que não consegue atingir o objetivo estabelecido
por Deus. O pecador erra o alvo ou objetivo da vida que Deus coloca diante dele. Ainda, inúmeras outras palavras na Bíblia Sagrada para exemplificar o que é pecado ou para identificar uma transgressão. As expressões que nós podemos encontrar são as seguintes: impiedade, maldade, perversidade, engano, sedução, iniquidade, injustiça, incredulidade e a própria palavra transgressão. Então a Bíblia Sagrada deixa claro desde sempre que o pecado é algo que existe. O pecado, a ideia de pecado, não foi criada pela igreja para assombrar os seus fiéis, para mantê-los cativos de alguma forma. A palavra pecado não foi criada pelo cristianismo, nem pelo judaísmo. A palavra pecado tem ideia, sim, ou tem sua base nas escrituras sagradas, na Bíblia. E nós cremos, obviamente, como nós já estudamos lá no início, no nosso capítulo de número 1 da Declaração de Fé, que as escrituras sagradas, que a Bíblia Sagrada é de origem divina, conforme também 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, e também lá na Epístola de Pedro, no capítulo de número 1, e o versículo de número 21 e 22, nós sabemos que a Bíblia é de origem divina. Ainda, em segundo lugar, nós temos na Bíblia e na declaração de fé que nos sintetiza qual é a origem do pecado. Uma coisa, então, é a origem do pecado dentre os homens, na humanidade, e outra coisa, nós podemos pontuar aqui, é objeto agora do nosso item de número 2, é falar que o pecado já existia, mesmo antes da existência de Adão e de Eva, os primeiros seres humanos, sobre a face da terra. Então, o pecado tem a sua origem nas regiões celestiais, quando, então, da rebelião daquele que era um anjo de luz, Lúcifer, assim identificado também em uma versão bíblica, quando ele se rebelou contra Deus e, juntamente com ele, outros tantos seres celestiais, todos eles criados por Deus, mas que livremente se rebelaram contra o Senhor, o nosso Deus. Então, o pecado tem a sua primeira manifestação, primeira de todas, não necessariamente entre os homens, mas entre os seres celestiais, entre os anjos, que parte deles se rebelou contra o Senhor, o nosso Deus. Deus não é, por certo, e nós vemos isso aqui na primeira manifestação, ou na origem do pecado, Deus não é, por certo, o autor do pecado. Deus não criou o pecado. Não é compatível com Deus, não é compatível com a sua essência, a criação do pecado, para que criaturas criadas pelo próprio Deus fossem sujeitadas à transgressão e ele depois viesse, então, puni-las ou cobrar dessas suas criaturas a responsabilização por algo que ele mesmo teria criado. Então, nós não concordamos, na verdade, a Bíblia não concorda de nenhuma forma que a origem do pecado está em Deus. Mas, no instante em que Deus criou seres livres, que deveriam, por sua livre vontade, pelo seu livre-arbítrio, obedecerem a Deus, automaticamente há criada a possibilidade da desobediência. E aqueles que trilhassem esse caminho, esses sim incorreriam em pecado. Não há sentido falar de obediência ou de amor se não há possibilidade da desobediência ou do ódio. Há opção por aquilo que é correto, de modo que seres livres escolham aquilo que é bom, e isso é agradável a Deus. Mas só há a possibilidade de escolher o que é bom, obviamente, aquilo que é acertado, porque há também a possibilidade de desobediência ou de escolher aquilo que é contrário à vontade de Deus. A sua origem, então, a origem do pecado, cremos biblicamente que se deu nas regiões celestiais com a queda de Lúcifer, o diabo, e aqueles anjos que o acompanharam. Em terceiro lugar, nós vemos a manifestação do pecado dentre os seres humanos, que é a queda. Essa expressão usada, queda, para referir-se ao pecado original, ao pecado de Eva e de Adão, essa expressão então nos informa que lá no jardim eles transgrediram contra a vontade do Senhor, o nosso Deus. Então a queda no Éden. A queda do homem é uma expressão teológica para designar o momento em que o pecado entrou no mundo por meio do primeiro casal.
Adão e Eva, pelo que, como por um homem, entrou então o pecado no mundo, conforme Romanos no capítulo 5 e no versículo de número 12. Como entrou o pecado no mundo? Segundo a Bíblia Sagrada, nós podemos ler isso lá nos 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, para nós termos uma noção de toda a história e o enredo ali que envolvia o pecado. Deus criou os céus e a terra, tudo aquilo que nós vemos pelo poder da sua palavra. Deus, depois de haver criado condições próprias, Deus estabeleceu então um homem sobre a face da terra. Esse homem, que literalmente existiu, se chamava Adão. Deus posteriormente, segundo a Bíblia nos informa, viu que não era bom que o homem estivesse só, e para ele criou então uma mulher, uma ajudadora, uma companheira, que lhe fosse idônea. Essa mulher, a Bíblia nos identifica com o nome de Eva. Os dois foram colocados então em um lugar apropriado para que vivessem de forma livre e gozassem de todos os privilégios dos primeiros seres humanos sobre a face da terra, sem a existência do pecado. Mas, segundo a Bíblia, Deus estabeleceu para eles, ali no jardim onde estavam, deveres. Eles deveriam cultivar e guardar o jardim. Deus deu a eles direitos. Quais direitos Adão tinha juntamente com sua esposa? Tinha o direito de consumir de todas as árvores, toda a plantação, tudo aquilo que era comestível, que estava ali naquele grande jardim. Deus estabeleceu uma proibição. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não poderia ser comida por aqueles homens. E Deus falou que haveria uma sanção, uma responsabilização, uma pena, caso houvesse a desobediência. Essa sanção, essa pena, seria então a morte. Isso está relatado lá em Gênesis, no capítulo de número 2. Você pode ler a partir do versículo de número 15 até o versículo 17. Isso que nós aqui dizemos. Então, com a desobediência do homem livremente, que tomou para si o fruto que era proibido e comeu, então eles transgrediram a vontade de Deus. O que está em jogo ali não é necessariamente o fruto que foi comido, se o fruto tinha ou não alguma característica especial, mas o que está em questão ali é a transgressão, é a desobediência de uma ordenança divina. Por meio daquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal, Adão e sua esposa Eva, eles tinham a oportunidade de manifestar a sua confiança ou a sua desconfiança em Deus. Eles tinham a oportunidade de manifestar a sua vontade, a sua confiança de que Deus tinha estabelecido melhor para eles, ou eles poderiam colocar em dúvida que Deus poderia estar ocultando deles coisas melhores e assim lançarem mão da árvore para descobrirem aquilo que Deus disse que eles não deveriam fazer. Essa é a origem do pecado dentre os homens, a queda no Éden. Em quarto lugar, nós chamamos esse primeiro pecado de o pecado original. Essa é uma expressão teológica que nós identificamos para falar do primeiro pecado. Adão, nosso pai, foi criado impecável, ou melhor, não foi criado impecável, porque ele justamente tinha a possibilidade de cair, mas sim perfeito. Também não foi criado um homem pecaminoso. Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Deus dotou Adão de livre-arbítrio, com o qual ele era capaz tanto de obedecer, quanto também de desobedecer ao seu Criador. E eles optaram então por desobedecer. Em quinto lugar, a nossa declaração de fé nos informa as consequências do pecado. Segundo a palavra que Deus disse a Adão e também a sua esposa, porque ela também tomou conhecimento daquilo que Deus disse, tanto que está claro isso no diálogo que Eva teve com a serpente. Deus disse a ele: certamente no dia em que você comer daquilo que te foi proibido, você vai morrer, morrerás. Então a primeira consequência lógica ali estabelecida pela própria palavra de Deus, pela vontade de Deus, foi que a morte agora passou a ser uma realidade na vida do homem. Adão, que foi criado para que não morresse, enquanto estivesse dentro dos propósitos da vontade de Deus, ele agora era um ser mortal, ou seja, um dia o seu corpo deveria ser entregue à sepultura e ele então deveria cessar o seu fôlego de vida, sendo que esse não era o propósito inicial de Deus. Primeira consequência então do pecado é a morte no sentido físico, a morte no sentido espiritual, que é o afastamento de Deus também agora estava ao alcance do homem, e também a morte no sentido de a separação eterna de Deus, para sempre.
é também uma possibilidade agora que está ao alcance do homem. Então, em 3 aspectos agora, nós podemos enxergar a possibilidade da morte humana. No sentido físico, no sentido espiritual, que eles estão mortos nos seus delitos e pecados, afastados de Deus pela transgressão, e também a possibilidade da morte eterna, ou seja, o homem padecer eternamente no lago de fogo, enxofre, ou seja, no inferno, e nunca mais ter a possibilidade de manter um relacionamento com Deus. Outras consequências também, o próprio livro do Gênesis nos informa que vieram sobre o homem. Por exemplo, a mulher também recebeu consequências ali em razão do seu pecado. Então, como consequências da queda, nós temos ali agora a mulher que, obviamente, também seria perecível e morreria, porque a decisão ali da morte, a entrada da morte no mundo, era sobre o homem no sentido de toda a raça humana, representada ali no primeiro casal. Mas a mulher também, agora, além disso, ela teve suas dores de parto multiplicadas, ela teve o seu desejo sujeito ao seu marido, a terra foi amaldiçoada por causa do homem, porque agora com o suor do rosto, com dificuldade, ele extrairia da terra aquilo que era necessário para o seu alimento. A serpente também foi amaldiçoada em razão do pecado. O homem foi amaldiçoado e recebeu, então, a consequência do pecado, não pela vontade de Deus que ele transgredisse, mas porque o homem assim desejou e transgrediu, contrariando a vontade de Deus. A serpente também recebeu ali uma sanção por conta disso. A mulher e também a própria natureza que geme e agoniza, aguardando a sua restauração, que conforme a Bíblia alcançará toda a natureza também. Em sexto lugar, nós temos a nossa declaração de fé, a corrupção total do gênero humano. A queda no Éden arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou a inclinação sobre o pecado. Romanos capítulo 3 e versículo de número 10 nos informa assim que não há nenhum justo sequer. Em Romanos capítulo 3 e versículo 23, Paulo nos informa que todos os homens pecaram e carecem então da glória, do favor divino. Em Adão, todos os seres humanos pecaram. Nós sabemos muito bem, eu e você, que nós estamos sujeitos ao pecado e que nós pecamos. Ainda que em algumas circunstâncias nós estabelecemos um propósito de agradar a Deus, mas, infelizmente, em algumas circunstâncias nós vemos que estamos realmente sujeitos ao pecado, é algo forte e que nos inclina à desobediência e contra o qual nós devemos lutar diariamente para agradarmos ao Senhor, o nosso Deus. Toda a raça humana, então, foi afetada em razão do pecado. Portanto, o homem por si só, ele não pode voltar-se para Deus. Conhecemos uma doutrina, uma expressão teológica, que nos informa que é uma doutrina, um ensinamento bíblico da depravação total. Todos os homens, indistintamente, foram afetados pelo pecado. Todos os homens, indistintamente, estão, quando nascem, aptos, tendentes, inclinados a pecar. E isso, obviamente, é gravíssimo, uma vez que a depravação total afetou o homem de tal forma que ele não consegue sozinho voltar-se para Deus. Como o homem, então, pode voltar-se para Deus, se ele sozinho não consegue fazer isso? Não há méritos na conversão de um homem, não há méritos humanos quando o homem se volta para Deus e se rende a Jesus Cristo, confessando-o como seu único e suficiente Salvador. O homem só pode voltar-se para Deus se, em primeiro lugar, essa ação for da parte de Deus no coração do ser humano. Por isso a Bíblia nos fala que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso também que Efésios capítulo 2, no versículos 8 e versículo 9, nos informa que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então todos nós somos salvos pela graça. Que graça? Essa graça, o termo ou o significado mais simples que nós vemos de graça, é que ela é um favor imerecido. Não merecíamos o favor de Deus. Esse favor gracioso de Deus opera no nosso coração por meio do Espírito Santo,
e por meio da graça que nós conhecemos ser a graça preveniente, Deus nos dá condições de, após abertos os nossos olhos, nós respondermos positivamente ao chamamento de Deus, só por meio do Espírito Santo operando no coração do homem. E essa graça nós a chamamos de graça preveniente, é ela que nos dá condições de respondermos positivamente ao chamado do Senhor. No entanto, essa graça não é uma graça irresistível, ou seja, o homem pode, caso deseje, resistir à voz de Deus. Está claro isso na Bíblia Sagrada, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 7, no versículo de número 51, quando Estevão discursava aos seus contemporâneos judeus e disse a eles que eles sempre resistiam à voz do Espírito Santo. Nós também vemos na Bíblia Sagrada muitíssimas advertências de Deus falando que nós não deveríamos resistir à sua voz quando nós a ouvíssemos. A Bíblia do Senhor nos fala: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Há a possibilidade, então, do homem resistir à voz de Deus, ao chamamento do Senhor. Do contrário, todas essas advertências bíblicas, muitas mesmo, para que nós andássemos em vigilância, para que nós fôssemos fiéis e perseverássemos até o fim, nenhuma delas haveria sentido, caso não houvesse a possibilidade do homem rejeitar a Deus. Então a graça preveniente atua no coração do homem, depravado totalmente, e ele responde positivamente ao chamamento do Senhor. Mas também o homem pode resistir à voz de Deus, e resistindo à voz de Deus, obviamente, esse homem é responsável pela sua resistência e pela rejeição do seu Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém é salvo pela graça de Deus no sentido de ser uma graça irresistível. O homem é chamado e atraído para Deus de forma que ele não possa resistir. Isso não é um ensinamento bíblico. Essa não é a mensagem que nós escutamos ou que nós lemos e entendemos claramente nas Escrituras. Para que alguém interprete a Bíblia desse jeito, alguém deve primeiro ensinar essa visão para a pessoa e condicioná-la a acreditar nisso. Mas não é o que a Bíblia, a palavra do Senhor, nos ensina. Então, se você ouviu a voz de Deus, se o Deus tem te chamado para a salvação, não resista à sua voz. Não resista à sua voz. Todos nós um dia daremos conta diante de Deus por aquilo que nós fizemos por intermédio do nosso corpo, inclusive aqueles que rejeitaram terminantemente ao Senhor, o nosso Deus. Nosso item de número 7 nos fala sobre a situação dos recém-nascidos e das crianças. As crianças, então, que em tenra idade, infelizmente, vêm a falecer, como elas vão responder diante de Deus acerca da salvação? Qual é a consequência do pecado sobre as crianças? Nós já entendemos biblicamente que todos os seres humanos, desde o ventre, já nascem com uma marca distintiva do pecado. Todos nós fomos afetados pela queda, pelo pecado original. Todos nós estamos inclinados ao pecado. Mas enquanto as crianças, uma vez que seres humanos, na sua fase adulta, eles podem sim responder pelos seus atos, porque têm discernimento entre aquilo que é correto e aquilo que é incorreto. O que dizermos, por exemplo, de uma criança de 3, 4, 5 anos? O que dizermos ainda acerca de alguém que, mesmo na idade adulta, não tenha completo discernimento mental sobre os seus atos? Infelizmente, é também consequência do pecado a deficiência mental de muitas pessoas que nascem sem o completo discernimento daquilo que é correto e aquilo que é certo. Também isto é uma consequência do pecado entre a humanidade. O que a nossa declaração de fé nos diz acerca das crianças? E esse ponto é importantíssimo porque difere muito de outras propostas teológicas sobre a salvação dos infantes. Reafirmamos que nós já dissemos, que a nossa declaração de fé também diz, que as crianças também já possuem natureza pecaminosa. O Senhor Jesus, porém, quando se referiu à situação das crianças, afirmou que das tais é o reino dos céus. O Senhor Jesus falou: não as impeçais, não impeçais as criancinhas de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo de número 14. Diz mais nossa declaração de fé,
Em relação à responsabilidade pessoal, considerando que algumas crianças desenvolvem-se no aspecto moral mais cedo do que outras, isso é notório, e que a Bíblia não define para isso uma idade, não é possível atribuir-lhes culpa até que elas façam bem ou mal conscientemente. Então, no desenvolvimento das crianças, cada uma com suas características peculiares, há um momento na vida da criança em que ela já poderá discernir conscientemente entre o que é certo e o que é errado e poderá optar livremente em fazer o bem ou o mal. A partir desse momento, certamente a criança já é responsabilizada diante de Deus pelos seus atos. A partir de que idade, cronologicamente, isso acontece? Infelizmente, nós não temos como afirmar. De forma muito sábia e precisa, a própria Bíblia Sagrada não estabeleceu nenhuma idade para isso. Ainda na nossa declaração de fé, nós entendemos que a obra da redenção realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo em favor de todas as pessoas proveu salvação aos que vierem a falecer em tenra idade. Com base nessas palavras, entendemos que as crianças não serão condenadas e nem serão perdidas caso morram antes de condições morais e intelectuais para responderem conscientemente ao dom gratuito de Deus. Esse é o nosso ensinamento bíblico, pentecostal, assembleiano, sobre a salvação das crianças. Não cremos definitivamente que crianças em tenra idade possam ser destinadas ao inferno, como se fossem objeto de uma eleição incondicional da parte de Deus. Com esse ensinamento equivocado, nós entendemos, por parte de alguns, outros vão dizer que crianças em tenra idade, algumas são salvas e outras são destinadas à perdição, ao inferno, sem ao menos terem cometido qualquer pecado voluntário. Então Deus as responsabilizaria por algo que elas nunca cometeram ou tiveram oportunidade de optar em dizer sim ou não diante da revelação da graça do nosso Senhor. Não cremos nisso, definitivamente. Não achamos concretamente que isso é um ensinamento bíblico. Então Deus salva, é o que nós cremos, professamos e ensinamos. Todas as crianças que, infelizmente, em tenra idade, venham a se perder fisicamente, falecendo, vindo a óbito, porque não têm elas condições de responderem consciente e intelectualmente pelos eventuais erros e pecados. Número 8. A relação do pecado de Adão com a pecaminosidade humana. É que nós já afirmamos que o pecado afetou toda a raça humana. Seu ensino das Escrituras é de que a morte originou-se na raça humana por causa do pecado de Adão. Gênesis 2, versículo 17 dizia: no dia em que dela comeres, daquele fruto, daquela árvore, certamente morrerás. Até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e ao pó tornarás, é a sentença da morte de Adão. Isso esclarece a razão pela qual o salário do pecado é a morte. Então a afirmação paulina de Romanos 6, capítulo 20 e versículo 23, que o salário do pecado é a morte, tem a sua raiz, a sua origem mais antiga no pecado de Adão e de Eva, lá no Éden. E o item de número 9 na nossa declaração de fé sobre as consequências do pecado é justamente a morte. A morte é uma das consequências primárias do pecado, sua punição e castigo. Ensinamos que Adão não teria morrido se tivesse vencido a tentação. A morte espiritual é o atual estado do pecador sem Cristo. Porém, irmãos, quem recebe Jesus como Salvador pessoal passa da morte para a vida, porque em Cristo nós somos agora vivificados. Nós que estávamos mortos em delitos e em pecados, recebemos vida gratuitamente por Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que gratuitamente? Porque não há mérito no ser humano em relação à obra que foi feita na cruz do Calvário. O mérito é todo de Cristo. Tudo foi feito por Ele. Toda a salvação é obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora homens perversos, por sua livre decisão, possam rejeitar ao Senhor. Então hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o teu coração. Opte em fazer a vontade de Deus, em agradar-lhe. Tenha cuidado, afaste, desvie-se do pecado, do erro.
Busque agradar a Deus, porque é isso que Deus exige de todos os homens. Inclusive, Deus, segundo a sua palavra, quer que todos os homens sejam salvos, que todos venham ao conhecimento da verdade. A salvação será objeto de estudo do nosso próximo capítulo, capítulo de número 10. Que você acompanhe aqui o nosso estudo, examine a palavra de Deus, fique distante, busque distanciar-se cada dia mais do pecado. Pecar não é simplesmente transgredir aquilo que é estabelecido por Deus como pecado. Pecar não é somente transgredir os mandamentos. Pecar vai além disso, porque estabelece de fato uma separação, um muro, uma cisão entre nós e o nosso Deus. E Deus não criou o homem para ficar distante dele, pelo contrário. Deus criou o homem para que com ele tivesse comunhão diária, tivesse um relacionamento próximo e pudesse com ele desfrutar de alegrias que procedem do Senhor, o nosso Deus. Deus te abençoe poderosamente. Acompanhe nossos estudos, acompanhe nosso canal. Vá à Escola Bíblica Dominical, vá a um templo onde você possa cultuar juntamente com outras pessoas a Deus. E o mais importante, em todos os lugares onde você estiver, esteja em comunhão com Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.